A esposa de um homem muito rico adoeceu gravemente. Sentindo que seu fim estava próximo, chamou a filha única ao pé da cama e disse-lhe: Querida filha, conserva-te sempre boa e piedosa. Assim, o bom Deus te ajudará. E eu, do céu, velarei por ti e te protegerei sempre. Pouco depois fechou os olhos e morreu. A menina ia todos os dias rezar e chorar sobre o túmulo de sua mãe, sempre muito boa e piedosa. Chegou o inverno, estendendo seu manto branco sobre a sepultura. Mas, quando começou a primavera e o sol derreteu o manto branco de neve, o viúvo casou-se novamente. A segunda mulher trazia consigo 2 filhas bonitas, mas de coração cruel e feio. Começaram então dias bem tristes para a pobre enteada. Essa estúpida Palerma, diziam as recém-chegadas, acha que vai ficar na sala conosco? Quem come o pão tem de ganhá-lo. Fora daqui, faxineira. Tomaram-lhe os belos vestidos, deram-lhe uma roupa cinzenta para vestir e um par de tamancos. Vejam só. Vejam como está enfeitada a rica princesa, exclamavam, rindo e zombando. Depois, empurraram-na para a cozinha. Nesse local tinha que arcar com os serviços mais pesados desde a manhã até a noite. Tinha de levantar-se de madrugada, trazer a água, acender o fogo, cozinhar e lavar a roupa. Ainda por cima, tinha de suportar todas as provocações que as maldosas irmãs não cessavam de fazer-lhe. Esparramavam ervilhas e lentilhas nas cinzas do fogão só para obrigá-la a catá-las uma a uma. À noite, após tamanha canseira, não. Dispunha de cama para deitar-se e era obrigada a dormir no borralho da lareira, razão por que vivia suja e cheia de cinzas. As outras, então, apelidaram-na de Cinderela. Certa vez, tendo de ir a uma feira, o pai perguntou às 2 enteadas o que desejavam que lhes trouxesse. Eu quero belos vestidos, disse a primeira. E eu pérolas e pedras preciosas, disse a segunda. E tu, Cinderela, que desejas? Perguntou-lhe o pai. Papai, eu quero que apanhes e me tragas o primeiro galho que te roçar, o chapéu quando voltares para casa. O pai, então, comprou lindos vestidos, pérolas e pedras preciosas para as 2 enteadas, conforme lhe pediram. Ao regressar para casa, vinha cavalgando por entre algumas moitas, e um galho de aveleira roçou-lhe o chapéu, derrubando-o. Quebrou então o ramo e levou-o consigo. Ao chegar em casa, distribuiu às enteadas os vestidos e as joias, e a Cinderela deu o ramo de aveleira. Ela agradeceu muito, depois correu ao túmulo da mãe e plantou o ramo, chorando tanto que as lágrimas o regaram. O ramo cresceu e tornou-se uma linda árvore. Cinderela rezava e chorava sobre a sepultura 3 vezes por dia, e em todas elas pousava na árvore um passarinho muito branco, o qual, quando ela formulava algum desejo, lhe jogava logo o que pedia. Ora, aconteceu que o rei daria uma grande festa, que duraria 3 dias, e convidou quantas donzelas havia no reino, a fim de que o filho escolhesse entre elas uma noiva. As 2 irmãs, ouvindo que também participariam da festa, ficaram radiantes. De alegria e maldosamente chamaram Cinderela, ordenando-lhe: penteia-nos o cabelo, engraxa-nos os sapatos e verifica se as fivelas estão bem seguras, pois temos que ir à festa no castelo do rei. Cinderela obedeceu com a mesma bondade de sempre, mas não podia conter as lágrimas, pois também gostaria de ir ao baile. Portanto, foi pedir à madrasta que lhe desse permissão para ir, mas esta exclamou: Tu, Cinderela, mas se estás sempre tão suja e cheia de cinzas, como pretendes ir à festa? Não tens vestidos nem sapatos e queres ir dançar? A moça, porém, voltou a insistir, e a madrasta acabou dizendo: despejei um prato de lentilhas na cinza. Se dentro de 2 horas conseguires catá-las todas, poderás ir. A menina dirigiu-se para a horta atrás da casa e aí chamou: queridas pombinhas, e vós mansas rolinhas, e vós pássaros que voais pelo céu, vinde ajudar-me a catar as lentilhas. As boas no prato, as ruins no papo. Logo entraram pela janela da cozinha 2 pombas brancas, depois as rolinhas, e por fim, esvoaçando, entraram todos os passarinhos do céu, indo colocar-se todos juntos da cinza. As pombinhas acenaram que sim com as cabecinhas e puseram-se pique.
Pique, pique, pique começaram a catar. Então os outros imitaram-nas e pique, 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 pique recolheram no prato todos os grãozinhos melhores. Antes que tivesse decorrido 1 hora, tinham terminado a tarefa e saíram voando por onde tinham vindo. Cinderela, felicíssima, foi correndo levar o prato à madrasta, certa de poder ir ao baile. Mas a madrasta disse-lhe: "Não podes ir, Cinderela, não tens vestido e não sabes dançar. Todos zombariam de ti." Cinderela desatou a chorar. Então, a madrasta disse-lhe: "Se conseguires n'1 hora catar das cinzas 2 pratos cheios de lentilhas, irás também." Pensou consigo mesma: não o conseguirá nunca. Depois que a madrasta despejou os 2 pratos de lentilhas nas cinzas, a moça foi à horta atrás da casa e chamou: "Queridas pombinhas, e vós mansas rolinhas, e vós pássaros que voais pelo céu, vinde ajudar-me a catar as lentilhas. As boas no prato, as ruins no papo." E pela janela da cozinha entraram voando 2 pombas brancas, depois as rolinhas e, por fim, esvoaçando, todos os passarinhos do céu, indo colocar-se, todos junto das cinzas. As pombinhas acenaram que sim com as cabecinhas e começaram a catar. Os outros, então, imitaram-nas e em breve recolheram os grãos melhores nos pratos. Em menos de meia hora estava terminada a tarefa e saíram voando pelo mesmo caminho por onde vieram. A moça, radiante de alegria, levou os pratos à madrasta, certa de que agora poderia ir à festa. Mas a madrasta disse-lhe: "É tudo inútil, Cinderela. Não podes ir conosco, porque não tens vestidos e não sabes dançar. Tu nos envergonharias a todos." Deu-lhe as costas e saiu apressadamente, acompanhada de suas orgulhosas filhas. Tendo ficado só, Cinderela correu para o túmulo da mãe e, sob a aveleira, exclamou: "Minha árvore amada, agita teus ramos e cubra-me de ouro e prata." O pássaro, então, que estava pousado na árvore, atirou-lhe um lindo vestido de ouro e prata e sapatinhos bordados de seda e prata. Com a maior rapidez, ela vestiu-se e foi à festa. Estava tão linda que as irmãs e a madrasta não a reconheceram e julgaram que fosse uma princesa desconhecida, assim trajada de ouro e prata. Nem de longe pensaram em Cinderela, julgando-a em casa em meio à sujeira, catando lentilhas da cinza. O filho do rei foi ao seu encontro e, tomando-a pela mão, dançou com ela a noite toda. Não quis dançar com nenhuma outra, não abandonou sua mão, e quando alguém a convidava para dançar, ele dizia: "Não, esta é minha dama." Cinderela dançou até bem tarde, depois quis ir-se embora, mas o príncipe disse: "Vou acompanhar-te." Isso porque desejava saber de onde vinha tão encantadora moça. Ela, porém, conseguiu desvencilhar-se e pulou para o pombal. O príncipe esperou o pai dela chegar e contou-lhe que a linda desconhecida se meteu no pombal. O rei pensou: seria, por acaso, Cinderela, e mandou trazer um machado para derrubar o pombal, mas dentro dele não encontraram ninguém. Quando as outras chegaram em casa, Cinderela já estava encolhida no borralho, metida nos seus farrapos sujos. Uma lamparina ardia fraca sobre a lareira. Ela havia saído pelo lado de trás do pombal e, correndo, fora para a aveleira. Lá tirou os ricos trajes e os deixou sobre o túmulo, onde o passarinho foi buscá-los. Depois, enfiando novamente sua imunda roupa parda, fora deitar-se nas cinzas do borralho. No dia seguinte, tendo recomeçado a festa, os pais e as irmãs foram se deixando sozinha Cinderela. Esta voltou ao túmulo e, de novo sob a aveleira, disse: "Minha árvore amada, agita teus ramos e cubra-me de ouro e prata." O pássaro, então, deixou cair um traje ainda mais bonito que o primeiro. E quando, assim enfeitada, apareceu no baile, todos ficaram completamente admirados pela sua beleza. O príncipe esperava que ela comparecesse e, vendo-a, tomou-a pela mão e dançou somente com ela. Quando alguém a convidava, ele dizia: "Não, esta é minha dama." Chegando à meia-noite, ela foi-se embora. O príncipe seguiu-a para ver onde ela entrava, mas com uma rapidez incrível, a moça fugiu para o jardim. Havia lá uma bela árvore muito alta da qual pendiam magníficas peras. Com a ligeireza de um esquilo, ela subiu na árvore, escondendo-se entre a galharia, e o príncipe não conseguiu ver por onde ela desaparecera.
E quando viu o pai dela chegar, disse-lhe. A jovem desconhecida fugiu e subiu na pereira. O pai ficou pensativo. Seria Cinderela? Então mandou que trouxessem o machado e cortassem a árvore, mas não havia ninguém lá em cima. Quando as outras entraram na cozinha, viram Cinderela deitada como de costume nas cinzas do borralho. É que ela havia pulado pelo outro lado da árvore e, correndo, fora à sepultura. Deixara ao pássaro seus ricos trajes sob a aveleira e vestira rapidamente a suja roupa parda. No terceiro dia, quando os pais e as irmãs se foram para a festa, Cinderela tornou a voltar à sepultura da mãe, dizendo à aveleira: Minha árvore amada, agita teus ramos e cubra-me de ouro e prata. E o pássaro prontamente atirou-lhe um vestido tão magnífico e reluzente como nunca tinha vestido, além dos sapatinhos que eram de ouro. Quando ela surgiu na festa, assim enfeitada, os convidados ficaram mudos de admiração. O príncipe dançou somente com ela, e se alguém a convidava, dizia: Não, esta é minha dama. À meia-noite, Cinderela teve de ir embora, e o príncipe quis acompanhá-la, mas ela fugiu tão velozmente que não lhe foi possível segui-la. Entretanto, usando de astúcia, o príncipe mandara passar uma camada de piche na escada, de modo que, quando a moça fugiu, seu sapatinho esquerdo ficou grudado. Ele o apanhou. Era um minúsculo sapatinho elegante e inteiro de ouro. Na manhã seguinte foi à casa do pai das moças e disse: Só me casarei com a moça a qual servir este sapatinho de ouro. As duas irmãs ficaram loucas de alegria, pois tinham o pé bastante pequeno. A mais velha, então, levou o sapato para o quarto e tentou calçá-lo diante da mãe, mas o dedo polegar não cabia dentro do pequeno sapatinho. Então a mãe deu-lhe uma faca e disse: Corta o dedo, minha filha. Quando fores rainha, não terás mais que andar a pé. A moça cortou o dedo, enfiou o pé no sapato, disfarçou a dor e foi ao encontro do príncipe. Este, então, levou-a no seu cavalo como noiva. Ao passarem perto da sepultura, duas pombinhas brancas que estavam pousadas na aveleira disseram: olha lá, sangue no sapato há. A verdadeira noiva ainda em casa está. O príncipe, voltando-se, olhou para o pé da noiva e viu sangue escorrendo. Então virou o cavalo e reconduziu a falsa noiva para sua casa, dizendo que não era aquela, e mandou que a irmã calçasse o sapato. Ela foi para o quarto e conseguiu enfiar os dedos. O calcanhar, porém, era muito grosso e não podia entrar. A mãe então deu-lhe uma faca e disse: Corta um pedaço do calcanhar, minha filha, pois quando fores rainha não precisarás mais andar a pé. A moça cortou o pedaço do calcanhar, comprimiu o pé dentro do sapato, disfarçou a dor e foi ao encontro do príncipe. Este colocou-a sobre o cavalo como uma noiva e foi-se embora. Ao passar sob a aveleira, as duas pombinhas lá pousadas disseram: olha lá, sangue no sapato há. A verdadeira noiva ainda em casa está. Ele então olhou para o pé e viu sangue escorrendo no sapato e nas meias brancas. Então voltou com o cavalo e reconduziu a falsa noiva para casa. Esta também não é a verdadeira, disse. Não tendes outras filhas? Não, respondeu o homem. Temos aí apenas uma pequena Cinderela franzina, filha da minha primeira mulher. Mas essa de maneira alguma poderá ser a noiva. O príncipe desejou vê-la e mandou que a chamassem, mas a madrasta respondeu: Ah, não. Anda sempre tão suja que não pode apresentar-se. O príncipe não se convenceu, quis absolutamente vê-la e tiveram, pois, de chamá-la. Cinderela primeiro lavou bem as mãos e o rosto e depois foi fazer uma reverência ao príncipe. Este apresentou-lhe o sapatinho de ouro. Cinderela sentou-se num banquinho, tirou do pé o pesado tamanco e com a maior facilidade calçou o sapatinho. Servia-lhe como uma luva. Quando ela se levantou, o príncipe olhou bem para o seu rosto e logo reconheceu a jovem com quem havia dançado. É esta a verdadeira noiva, exclamou ele satisfeito. A madrasta e as irmãs, pálidas de espanto e de raiva, viram-no colocar Cinderela sobre o cavalo e levá-la para o palácio. Ao passarem, junto da aveleira, as duas pombinhas brancas lá pousadas disseram: olha lá, sangue no sapato não há. A verdadeira noiva já contigo está. Depois desceram voando e pousaram nos ombros de Cinderela, uma de cada lado.
No dia do casamento, as falsas irmãs, querendo compartilhar de sua sorte, acompanharam-na. A caminho da igreja, a mais velha colocou-se à direita da noiva e a mais nova à esquerda. As pombas então arrancaram um olho de cada uma. Quando saíram da igreja, a irmã mais velha colocou-se à esquerda da noiva e a mais nova à direita. As pombas então arrancaram de cada uma o outro olho. Assim foram punidas com a cegueira para o resto da vida, por terem sido tão falsas e perversas.